Paulo Freire, como célebre educador e filósofo, é autor de importantes citações que traduzem em poucas palavras grandes aprendizados, sempre pautados no amor pelo ensino e justiça social, eternizando o seu legado na educação popular brasileira. Vejamos algumas delas. O homem como um ser histórico, inserido num permanente movimento de procura, faz e refaz o seu saber. O educador fala da importância de pensar-se em uma educação capaz de reconhecer a cultura do educando e agir com base nela, pois somente assim ela faria sentido para aquele que vai ser alfabetizado. Nas palavras dele, a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Na visão de Freire, a leitura somente fará sentido se for acompanhada de uma capacidade de ler o mundo, de perceber o mundo, de reconhecer os papéis desempenhados pelos atores do mundo e de reconhecer-se como peça naquele mundo. Por isso, ele agia com base nas palavras que faziam parte do cotidiano dos trabalhadores em processo de alfabetização para ensiná-los. O ser humano, na visão de Freire, é histórico e inacabado, e, consequentemente, sempre pronto a aprender. Tudo está em permanente transformação e interação no mundo. No caso particular dos professores, isso reflete na necessidade de formação permanente. Freire dizia, numa frase famosa, que o mundo não é, o mundo está sendo. Ele fala da necessidade dos educadores criarem as possibilidades para a produção ou construção do conhecimento pelos estudantes, num processo em que o professor e o aluno não se reduzem à condição de objeto um do outro. Ninguém nasce feito, é experimentando-nos no mundo que nós nos fazemos. Ele insiste que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção, e que o conhecimento precisa ser vivido e testemunhado pelos agentes pedagógicos. Não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Aqui, Freire nos leva a refletir sobre nossa postura como educadores diante dos saberes e experiências culturais e históricas dos estudantes. Ele fala da importância de, nesse sentido, não considerar apenas os saberes do mundo acadêmico e teórico, mas respeitar e incluir os diferentes saberes que são as experiências de vida e visão de mundo dos estudantes, para que assim o processo de aprendizagem tenha para eles muito mais significado. Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa aos direitos dos educandos e exige também a apreensão da realidade. Ensinar exige, sobretudo, a convicção de que a mudança é possível. Para mudarmos, devemos ser esperançosos, ter a esperança de que podemos ensinar e produzir junto com os nossos educandos para resistir aos obstáculos, para cobrar e lutar ideologicamente por mudanças e respeito profissional. O educador não pode ver a prática educativa como algo sem importância. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Freire fala da educação como um poderoso instrumento que promove a mudança de uma sociedade, mas que precisa, para tanto, estar aliada a outras práticas essenciais na luta contra a opressão e a exclusão social, como a promoção do direito básico e essencial à saúde e ao trabalho, por exemplo. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Com essa conhecida frase, Freire nos mostra que uma educação que não leva o indivíduo a observar as estruturas no qual ele está inserido, induz a reprodução e, portanto, reforço dessas estruturas. Já uma educação que aponta os efeitos desse sistema pode ser capaz de fazer o indivíduo perceber que sua participação na sociedade pode ir além de somente buscar se livrar de tal sistema, tomando para si o papel de opressor. Por isso, faz-se necessária uma educação que esteja voltada à luta e organização de classe, onde o estudante passa a ter consciência da realidade em que vive, para então poder engajar a busca pela transformação social,
tendo ferramentas necessárias para se libertar do sistema que lhe impõe a condição de oprimido através da elaboração da consciência crítica.